A gente traz a informação agora oficial de que o ex-boxeador José Adilson Maguila Rodrigues morreu hoje, aos 66 anos. Informação que foi confirmada, Débora, pelo Instituto Maguila. O brasileiro lutador de boxe subiu 85 vezes aos rings na carreira. Foram 77 vitórias no seu cartel e tem entre os títulos um Mundial de Boxe pela Federação Mundial de Boxe, tida na época como não a federação principal, título que ele obteve em 1995. Maguila atuou entre os pesos pesados por 17 anos como profissional e lutou ali, subiu e enfrentou pessoas ali do quilate de Evander Holyfield e George Foreman, entre outros. Maguila havia sido diagnosticado há alguns anos já com encefalopatia traumática crônica, que teria sido provocada justamente pela atuação no boxe, Débora. Uma situação ali, enfim, de saúde difícil nos últimos tempos de carreira, e Maguila chegou aí aos 66 anos, mas foi um ícone ali do esporte brasileiro, justamente no momento em que não havia o mesmo acesso que a gente tem hoje às mais variadas modalidades esportivas, e aquelas transmissões de lutas de boxe com o Maguila, ainda na TV Bandeirantes, com narração do Luciano do Vale, era um grande evento nas casas de muitos brasileiros que gostavam de como é chamada a nobre arte, que é o boxe, Débora. Sem dúvida, a Maguila colocou o Brasil, né, em seu auge, colocou o Brasil no mapa dos boxeadores. Ele foi icônico, foi mundialmente reconhecido. Realmente foi uma estrela desse esporte no Brasil e também uma figura simpática, né? Uma figura muito carismática. Ele tinha um jeito todo particular de falar, de brincar. Ele tinha um carisma, ele tinha uma aura mesmo simpática, que as pessoas gostavam, era uma pessoa muito querida. E você falou, né, desse problema que ele teve, diagnosticado, porque no boxe, por levar muita pancada na cabeça, é uma espécie de demência do pugilismo, né? Então, levando muita pancada na cabeça, às vezes acontece até com jogador de futebol que recepciona muito com cabeça, né? Você que é do futebol, Yuri Pita. Então, essas pancadas na cabeça podem levar a alguns quadros de demência e suspeita-se que isso tenha acometido, essa situação tenha acometido Maguila já há alguns anos, mas era uma coisa mais psicológica, assim, mais afetando mais ali o raciocínio, né? Ele ficou bem por muito tempo fisicamente, mesmo com essa condição mais restrita intelectualmente ali na questão psicológica, né? Dos neurônios, neural mesmo. Mas aí agora, aos 66 anos, novo, né, Yuri Pita? Uma perda realmente muito triste, muito lamentável. E como você disse, Débora, vários outros lutadores históricos também enfrentaram problemas de saúde depois de deixarem os rings. Talvez o mais notório em todos os aspectos seja pela carreira que construiu como boxeador amador e depois profissional. E por toda a sua atuação fora dos rings foi Muhammad Ali, que havia nascido Cassius Clay nos Estados Unidos, depois adotou o nome com que ganhou o mundo, foi imortalizado não só nas lutas de boxe, em letra de música de Caetano Veloso aqui no Brasil, em letra de vários outros compositores, enfim, em filme. E a gente vê, no caso de Maguila, ele fez jus ali, né, seguiu a trajetória de outros boxeadores brasileiros importantes, talvez mais notório antes de Maguila tenha sido Éder Joffre, depois a Celino Popó Freitas fez jus a essa tradição brasileira no boxe, digamos assim. E no caso do Maguila, por ter conseguido chegar nesta categoria, que é a categoria nobre do boxe, digamos assim, dos pesos pesados, e ter enfrentado estrelas mundiais do naipe de George Foreman, que havia sido rival de Muhammad Ali no grande confronto ali, narrado pelo Norman Mailer. Se a gente pensar que ele também enfrentou Evander Holyfield, que era o principal, ou um dos principais adversários do que era o inigualável e imbatível Mike Tyson naquela transição do boxe dos anos 80 para os anos 90, é uma trajetória muito, muito digna a que Maguila fez nos rings, e também isso, como uma figura popular, como um brasileiro nascido em Aracaju, capital do Sergipe, que ganhou não só
o Brasil com a sua força, mas ganhou também os ringues pelo mundo. Ele que ganhou esse apelido de Maguila inspirado num personagem de desenho animado, que talvez hoje não tivesse esse apelido, porque se tratava de um gorila chamado Maguila. Seria uma relação que hoje em dia ficaria, algumas pessoas colocariam em xeque, mas seja como for, foi com este nome, Maguila, que José Adilson Rodrigues dos Santos encantou brasileiros. Não são todos, claro, que gostam do boxe, mas entre os esportistas o boxe é conhecido como a nobre arte, entre os seus apreciadores, os seus aficionados, e com isso Maguila se tornou ali um representante da bandeira brasileira, do esporte brasileiro, e fez a alegria ali, estendeu de orgulho muitos de nós brasileiros na sua trajetória. Nosso sentimento aos familiares de Maguila, aos seus amigos, às pessoas próximas, a toda a comunidade do boxe. Certamente vai ser um dia de muitas homenagens a, literalmente, este lutador brasileiro chamado José Adilson Maguila Rodrigues dos Santos. Débora.